Olá, bolseiras e bolseiros de todo o Brasil, bem-vindos ao último Bolsa Nerd do ano. A gente vai falar sobre o especial de Natal de Doctor Who. A gente assistiu anteontem, não foi? Foi no sábado? Isso. Foi, Foi no sábado. foi no sábado. É o primeiro especial de Natal do Gato, né? É o segundo da era RTD Na verdade, é o 2. segundo dele, né? É verdade, é o segundo. É o É o da. segundo. A primeiro episódio da última temporada também foi um especial de Natal. Ou Isso não, que ou foi o dos tipo. duendes. Foi É dos isso, duendes. que foi 60 anos. Pera, não. Não, não. Não foi. Eu estou confundindo. Tem alguma coisa errada na minha cabeça. Peraí. Não foi o de 60 anos. O de 60 anos. Ah, é, o de 60 anos. Ah, é verdade. O de 60 anos foi em novembro. Aí teve teve os outros dois episódios do Tenant. Aí E depois teve o aí. dele. E depois teve dele. O dele foi o de Natal, né? Isso. Aí a gente deu um intervalo aqui na nossa cronologia de Doctor Who, porque é especial de Natal, episódio recente, né? Mas aí agora no que vem a gente já volta, quinta temporada, sexta. No catálogo do Mais SBT tem até a 12ª temporada. Então, Uhum. só que a gente vai indo com mais calma, né? Até porque eu acho que a gente Sim. aprecia melhor assim. E é isso. O episódio Joy to the World, Joy para o Mundo, em português. Ele é o especial de Natal. Ele foi escrito pelo Moffat, que, na minha opinião, é o rei dos especiais de Natal de Doctor Who. Eu acho que existem os especiais de Natal do Davis e o do Moffat. Eu gosto muito do Moffat. Eu acho os dele muito mais lúdicos e tudo mais, né? E Uhum. esse foi escrito por ele e apresenta o doutor após a temporada dele, só que no mesmo formato que o Moffat fazia antes, né? Nos especiais dele. Não era tipo, que nem o do Davis, acabou, abriu no Natal. Não, teve uma pausa de tempo. O que a gente sabe é que ele já tá sem a Ruby, né? E ele tá sozinho. Ele tá sozinho e ele tá. Ele cheira onde tem máquinas de café, porque é o que não tem na Tardes. Ele sai por aí procurando café e nisso ele acha uma cafeteria em um hotel diferenciado. É o Hotel do Tempo, Uhum. que ele encontra uma pessoa suspeita. É. Eu pulei a primeira parte, você acha importante? Não, acho que dá pra ir seguindo nesse ritmo, né? A única coisa é que a gente, o Call Open, né? A abertura, é ele entrando com uma tigela com. Eu não lembro o nome das comidas, mas é o Pumpkin Latte, né? Eu não sei Uhum. qual é a tradução do Pumpkin Latte para português. Eu não sei. E aí ele vai entrando em vários quartos, em várias áreas diferentes. E aí, tipo, todas essas coisas de vão, vão servem para dar o cenário, né, de tipo e a pluralidade e tudo. Até quando começou, eu e a Débora a gente assistiu junto. A primeira coisa que a gente comentou é: uau, está muito lindo. Tipo, o nível de produção do episódio, principalmente no começo, assim, é deslumbrante, tipo, você salta os olhos mesmo de como bonito tá. E E aí, basicamente, termina numa cena em que esse primeiro pedaço a gente tinha introduzido a Joy, que é para fazer o trocadilho com o título, né? Porque a Joy é alegria em inglês. Ela é a companion do doutor nesse episódio. E a gente vê que ela entrou num hotel, num hotelzinho em Londres, em 24, não é? Ela tipo assim, Uhum. A véspera. é na véspera desse Natal, né? E aí ela vai, e aí a moça do balcão atende ela tal, e aí é, entra um lagarto com. Não, um lagarto não, é um cirúrgico, mas com uma maleta, e ela pega um secador e ele acha que é uma arma. E aí que o doutor entra também nessa cena com o Pumpkin Latte, né, com a comida lá.
E aí corta e a gente volta para a entrada do hotel, onde a gente vê também, assim, deslumbrante a nível de produção. Tem uma coisa nessa cena em que eu entendi enquanto a gente estava assistindo, mas de cara eu fiquei meio confuso. Que é o lance do. Tipo, tem várias pessoas com roupas de época, né? E aí eu fiquei, por um instante, eu pensei, mas por que tem pessoas da época, né? Aí. E aí, não são pessoas da época, são pessoas do futuro, né? Estão lá no futuro, que estão vestidas de acordo com a época que elas vão entrar nos quartos. Porque basicamente a ideia do Hotel do Tempo é quando tem um quarto vago em algum momento na história, o Hotel do Tempo disponibiliza, enquanto esse quarto está vago, para uma pessoa no futuro poder ocupar esse quarto. E aí ter toda a questão dela de aproveitar a acomodação no passado. Então, fica interessante E isso. até porque esse hotel, ele se passa milhões e milhões de anos no futuro, né? Então, o passado é muito grande Digo para esse exatamente hotel. quando E esse 4.200, não é tão assim. não É é milhões, mas 4.202, são é mil. milhares de Só anos. mil. É uns 2.000 anos no futuro. Então, o nosso presente faz parte desse Do passado, hotel, do do passado hotel. do hotel. E é engraçado porque isso é uma característica muito de Doctor Who. Você começa assistindo, você fica tipo, Eles você fica assim, confundem de por que propósito. isso? Aí, Uhum, alguns minutos depois, você vai entendendo o que tá acontecendo, né? Você uhum. vai se localizando. E aí, no caso, E é isso que acontece. Essas pessoas estão vestidas de época, tipo, tem uma mulher com cabelo vitoriano lá, e aquelas coisas assim, porque ela provavelmente vai pro quarto. Tem gente vestida de Homem das Cavernas. Por quê? Porque aquelas pessoas vão para a época das cavernas. Então, elas não podem. As pessoas daquele período não podem ter contato com pessoas vestindo roupas modernas. Então, é mais ou menos essa a ideia. E inúmeras referências que tem no hotel. Uma eu percebi de cara, eu tive que parar para mostrar para Débora, que foi a porta do Hobbit. Depois eu vi que mais gente reparou também. Então tem várias coisinhas assim. Tem uma porta inclinada, porque é na Torre de Pisa. Então, tipo, várias coisas engraçadinhas que o episódio faz. E é uma construção de mundo muito legal e que eu sinto falta às vezes em Doctor Who. De vez em quando os episódios meio que deixam passar batido. E esse foi um episódio muito legal, muito, muito vivo é. nesse sentido. E uma coisa curiosa que eles colocaram é que, assim, são quartos que tem uma porta extra. Também tem essa Ah, sim. característica. E o quarto São da as Joy, né? portas. Uhum. São portas que normalmente são as portas de acesso quando você vai ter dois quartos. Tipo assim, você pegou dois quartos para uma família, e aí você pega um quarto lá do outro, e aí você tem uma porta para ligar os dois quartos, sem você ter que sair de um para o outro pelo corredor. Então, essas portas existem para isso. E normalmente, ninguém pegou dois quartos de hotel. Né? As pessoas alugam um só. Então, é normal que essas portas estejam fechadas. E aí é essa subversão desse conceito que é usado ali. É legal, é inventivo, eu achei bem, bem divertido. Sim. A gente até conversou que dava pra fazer uma temporada inteira só nesse hotel, porque é muito bom, muito bom. Aí, Dá pra o que fazer, acontece? tipo assim, fizeram lá o spin-off que ainda vai estrear, né? O spin-off do Cirúlia. Eu teria tranquilo um spin-off do Hotel do Tempo. Tipo, faz uma temporadazinha, uns 8 episódios mesmo que seja, com uma aventurazinha ali, tipo, vai ser super legal. Sim. E aí o doutor, ele pega o café dele, né? Ele tá voltando pra Tardes. E ele É, presta atenção numa coisa, e ele isso é tá uma basicamente característica. roubando a parada, né? Porque ele não é hóspede. Ele tá ali só filando a boia. Sim. E é engraçado que isso de reparar é uma característica que o Moffat coloca nos doutores dele. Porque se fosse o Uhum, Tennant, meu, ele ia pegar o café dele e ir embora e o mundo ia acabar. Ele não, tipo, esses detalhezinhos, ele não ia reparar, né? Ele repara uhum. que tem uma pessoa no lobby do hotel que não tem expressão nenhuma. Que tá
E tá, tipo, não tá maravilhado com o estática. que tá vendo. Sim, Uhum. e porque ele falou, puxa, olha esse hotel, e essa pessoa não tá olhando pra cima, não tá apreciando, né? Então é uma coisa É, porque o hotel é suspeita. gigantesco também. Tem isso também, né? A gente só vê uma partezinha, mas quando a câmera olha pra gente ver o hall do hotel, e aí é tipo, você perde de vista quantos andares tem, é lindo, assim, muito, muito bonito. Então ele fala, não é possível que uma pessoa não preste atenção nisso. Uma pessoa não fique Sim, deslumbrada a primeira vez que vê isso. e com uma maleta na mão ainda. É algo Exato. muito. E E, aí o segurança que tá de olho no. Tipo assim, ele tá meio encucado com o doutor, e o doutor dá a carteirada dele, literalmente, né? Ele usa o papel psíquico pra dizer que ele é, tipo, alguma coisa de segurança lá. E eu adorei esse personagem. Eu acabei de esquecer o nome dele, né? Como é que era o nome dele mesmo? não sei. Mas eu achei ele super divertido, super legal. Só que por que eu não sei o nome dele? Porque logo daqui a pouco ele vai morrer. Então, obrigado, Sim, Mofá. Mas. Tanto que eu comentei uma coisa com a Débora no meio do episódio. Que eu falei, personagem tal vai morrer. E aí foi muito bom que personagem tal não morreu. Mas tipo assim, matar personagens que são legais é algo que o Mofá adora fazer. É um passatempo favorito dele. sim. E ainda faz menos que o Davis, porque o Davis ele passava, ele não tinha Ah, dó, assim. não, Aí o doutor, ele fala pro moço, né? Ele fala assim: ah, a melhor forma de seguir alguém é chegar lá antes dela. Ele disse assim: você Uhum. fica aqui de olho, eu vou procurar. Ele pega, tipo, uma bandeja, né? E a Ele bandeja, faz o tipo, pedido. E aí é uma das coisinhas, tipo, é bobo, é detalhe. Mas é assim, ele pensa na parada, a moça já traz pra ele, porque a cozinha deles tá tá à 2 horas no frente. futuro. É, Então ele já sabe. E aí ele faz o comentário que eu achei isso interessante, porque é referenciado isso várias vezes no episódio. Que é o doutor pega, ele toma o café, né? O latte dele lá, e ele fala que, tipo, mas usou micro-ondas pra esquentar. Tipo assim, não uhum, é algo sim, feito assim, tipo, não é tudo perfeito. E tem vários outros momentos em que micro-ondas é referenciado. O plot principal do episódio é basicamente a parada da estrela, deixá-la no micro-ondas temporal para pegá-la depois. Tem uma hora que a Anitta abre a porta do micro-ondas dela no hotel e ele diz que tá maior por dentro. Então, tipo, vários momentinhos, assim, eu achei engraçadinho isso ter acontecido. sim. Eu não lembro em que momento o doutor muda de roupa. Eu acredito que é antes disso, né? Quando ele começa, que ele diz assim, ah, eu vou batendo Ah, nos ele tá de quartos roupão. e ver aonde assim, e, né, para chegar antes dele, né? Aí eu falei pro Uhum. Diego, isso é muito por mofar, porque é uma coisa muito legal que o Gato, ele troca de figurinos, né? Ele não tem, ele tipo, ele tem uma roupa que Mas seria a roupa vive. dele. Uhum. O comportamento dele, tipo assim, você consegue entender que tá passando mais tempo porque ele muda de roupa. Ele não é tipo. A roupa dele não é um uniforme dele. Tipo, é uma roupa, ele usa outras roupas. Então, às vezes o Sim. doutor é raríssimo a gente ver. Eu acho que o doutor que melhor alternou de roupas foi o Capaldi. Porque era muito sutil e mesmo assim. E é, ainda era a identidade daquela roupa, né? Exato, exato. Então, por exemplo, aquela roupa de veludo que ele usa no Heaven Sent, né? Que é muito, muito Uhum, doutor dele. Ele usou ela, tipo, naquele período de tempo. Antes ele usava aquela roupa que era mais de mago dele, né? Meio terceiro uhum. doutor. Mais pra frente ele vai usar um outro tipo de sobretudo, uma coisa assim. Então, é um pouco assim. O problema, e é uma coisa que a Débora falou comigo desde a primeira vez que a gente assistiu a 14ª temporada, que é o 14º, o 15º, né? Ele não ele não usa a roupa dele quase nunca, sabe? A gente não consegue criar um senso de identidade dele, de tipo, tipo, essa roupa é o doutor, tipo, do jeito que a gente imagina o Matt Smith, a gente vai pensar na gravata borboleta, do tênis, a gente vai pensar no terninho com jeans, mesmo sendo o azul, Com o marrom. All-Star, com Exato. Então, assim, tênisinho. se por um lado ele é muito mais natural ele trocar de roupa,
por outro lado, a gente perde um pouco daquele símbolo do que simboliza aquele doutor. Sim, e numa... E o Gatwa, ele Pode tem terminar. esse sobretudo maneiríssimo de couro que ele tem, e que a gente quase não viu na última temporada. Ele usou Sim. o quê? 2, 3 vezes, talvez? E numa série como Doctor Who, que tem tantos atores que interpretam o personagem, a roupa ser o uniforme, né? Isso ajuda, tipo, pra comunidade de Doctor Who, sabe? Além da questão de vender boneco, mas aquela coisa, tem convenção, tipo, tipo, entende? Essa questão de comunidade, cria um senso de identidade e de comunidade também. Então, como falou, o Matt Smith, ele mudou de roupa, mas as mudanças de roupa dele eram variações da roupa dele. Porque a roupa dele era gravata borboleta e suspensório. Borboleta. Exato. Gravata borboleta e suspensório. Então, tipo, às vezes era outra cor, às vezes era, tipo, outra cor de blazer, tarará, mas tinha um padrão. E O até de Tenet gravata. também. A cor da gravata mudava também. Sim, mas era o padrão de, tipo, você vê aquela... Era... O blazer dele teve uma vez que ele usou um mais longo, que era um sobretudo lá na 7ª temporada. Mas eu digo, você tem uma estética, uma ideia. O Tenet também. E o Gatwa, as variações de roupa dele são muito bruscas. Não tem, tipo, uma ordem, né? Aí quando ele entrou na tarde... Não tem uma coerência interna. Então, eu achei interessante, porque o Moffat ele foi o showrunner desse episódio, né? Eu li a entrevista deles pra Doctor Who Magazine, e eles falaram assim, que como o Dave estava ocupado preparando a temporada, ele disse pro Moffat, você já sabe como fazer, pode assumir tudo. Fica aí. Tipo, você sabe fazer, eu não preciso supervisionar. E uma das primeiras coisas que o Moffat fez foi já colocar ele no uniforme dele. Eu achei isso muito... É quase uma coisa... Tem uma cena do Tennant que é muito assim também, que é, tipo assim, quando ele vai botar o sobretudo, né? Ele entra na tarde, ele coloca o sobretudo, é quase uma parada meio super-herói mesmo, sabe? Que ele veste. E tem uma cena do Tennant, eu tô tentando lembrar qual, que a gente viu esse episódio faz pouco tempo, que tipo assim, ele tá saltando pra alguma coisa, não sei se é um raio pegando ele, alguma coisa assim, em que ele realmente parece um super-herói com capa, sabe? E a cena do Gato pegando e colocando sobretudo é muito uma coisa super-herói, sabe? Sim, e eu não pensei em super-herói, mas eu lembrei essa questão afetiva, né? O Matt Smith, quando ele foi se despedir do doutor, o que ele fez? Ele tirou a gravata borboleta dele. Então, é aquilo que simbolizava ele, né? Então, uma das coisas que o Moffat fez nesse episódio foi deixar o doutor de uniforme. Ele troca de roupa, mas eu digo, ele passa grande parte do episódio com a roupa oficial dele. Que assim, eu nunca ia ter percebido. Eu admito que eu fui ver reviews depois. Inclusive, muita gente não gostou desse episódio. Eu fiquei surpreso. E vi muita crítica assim, tipo, não foi um episódio tão legal. Tipo, eu achei muito bom. Eu acho que eu gostei mais desse episódio até do que eu gostei de vários episódios da outra da temporada. Que é o seguinte, quando ele tá lá, que tem a cena mais pra frente, a gente vai falar dela, a cena que ela pergunta por que o carro dela tá azul, a gente vai voltar nela porque é muito engraçado. Ele basicamente tá vestido de Bob Construtor. Tipo, o bonezinho, a cor da camisa, é a palheta do Bob Construtor. Tipo, e eu falo, não foi sem querer mesmo. Tipo, não foi à toa que colocou ali. Mas, do mesmo jeito que essa mudança de roupa dele, para esse período mais para frente que a gente vai ver, serve para, tá passando tempo tal. Mas quando ele vai voltar, né? Quando ele tá voltando Pra essa atividade de doutor. Ele volta a usar a roupa que ele estava antes. Então, assim, cria uma identidade muito forte de tipo, essa é a roupa do doutor. Quando ele está de trabalho de doutor, né? Uniforme de doutor. Essa é a roupa que ele usa. Exato. Sim, aí vamos chegar ao porquê acontece isso. Quando ele chega no quarto da Joy, o que acontece? Essa mala, ela vai passando por pessoas que dizem assim, a estrela vai reluzir, né? Ela fala uma frase sobre que a estrela vai brilhar e a carne vai surgir, né? A carne vai
assim, ela fala uma frase, entrega a mala para outra pessoa e a pessoa que entregou a mala, ela morre, tipo, ela é desintegrada. A gente vê ela sendo desintegrada, né? Uhum. Só para dizer, eu abri aqui, porque eu tô, pra gente não ficar perdido nas traduções. A semente da estrela florescerá e a carne surgirá. Essa é a frase Isso. que todos eles repetem quando a mala toma Sim, meio contato com sim. eles, né? Aí essa mala ela começa com aquele homem que ele passa para outro, que vai passando para outro, então vai tendo uma no hotel, né? Vai tendo uma troca, passa para um voo, assim, aí depois ele passa para aquele amigo do doutor que ele tinha, que o doutor disse assim: "Ah, você é meu agente aqui". Aí ele pega essa mala, aí ele passa para o gerente do hotel, que é o Silurian. Aí o aí tipo, quando cada um entrega a mala, depois a pessoa é desintegrada, né? Tipo, Sim. aí é esse daí o Silúrio, ele entra nesse quarto. Aí ele tá com a mala, a mulher tá com a Joy tá com o secador e o doutor chega e o doutor ele fica assim: "O que que tem nessa mala? Me fala", tipo, ele tipo assim, ele tenta passar a mala pro doutor, porque tipo assim, Aham. ah, você Porque tem ele muito percebe que poder, o doutor. Exato. é uma Exato. autoridade, né? Aí ele Uhum. fala, ele diz assim: "Não", daí o doutor questiona: "Mas por quê? O que que tem nessa mala?" Né? Tipo, fica um diálogo, aí a Joy tá lá, e é engraçado porque a E Anitta, a ela tá Anitta é a assustada dona do porque, hotel. tipo, A Anitta é a dona ela do tá hotel, ela assustada. tinha ido lá levar toalhas e tá acontecendo tudo isso, e ela tá tipo assim, De boa. ok, tchau, né? Tipo, Eu fico pensando se, tipo, não é meio que a Londres de Doctor Who, né? é, Porque, tipo assim, a gente considera, então, que tudo que a gente assistiu até agora não foi apagado. Então, os alienígenas invadiram Londres em 2005, todas essas coisas aconteceram. Então, ela a gente tá tipo pode ter assim, ela já viu, ela caso, sabe que tipo, não é a coisa mais mais estranha que já aconteceu, É, sabe? Titanic caiu do É, céu, todas essas coisas já aconteceram. Então, tipo, mais um Natal em Londres, entendeu? enfim, Então fica muito com essa vibe pra mim. Pode não ser, pode ser só ela é muito de boa mesmo, mas pelo menos pra mim ficou muito do tipo, mais um Natal em Londres. aí ela vai, eles estão nessa discussão. Aí a Joy pega a mala. Aí o Aham, porque ela, doutor, tipo ele assim, tenta. porque um fica empurrando pro outro, né? O doutor quer saber, o cara quer que o doutor pegue a mala. Então ela pega, e aí quando ela pega, a mala toma conta da Coloca tipo mente. uma algema, né? Aí Aham. o doutor tenta salvar o Silurian. Ele fala assim: olha, ele resgata, tipo, vocês são a raça mais orgulhosa. Olha, você se tornou gerente de um hotel. Ele tenta fazer a pessoa se apegar, a, Aham, porque ele não né? sabe como a pessoa vai morrer, né? Até esse momento, a gente já viu as outras pessoas se dissolvendo e a gente sabe o que vai acontecer com ele, mas o doutor, naquele momento, ele ainda não sabe. Sim. É uma cena bonita, né? Ele acaba se dissolvendo. Sim. Aí os dois estão lá e o doutor, a Joy já tá tipo assim, já tá repetindo a frase, ela já tá possuída pela mala, né? Aí o Uhum, doutor, ele pensa assim, sim. vou abrir a mala. Aí nisso que ele abre, a Joy, ela tem momentos em que ela escapa Do domínio. desse Que dessa são momentos hipnose, de né? emoção forte, né? São É, momentos que aí a gente entende logo de cara, que é quando ela fica muito assustada. A mala emoções para de cruas, fazer o né? efeito exato, muito forte. Então, quando a mala avisa que se não fechar em 30 segundos, 30 segundos, Uhum, a mala ela vai morrer. E aí ela fica desesperada, e aí o efeito que a mala estava sobre ela desaparece. E é, é muito bem feito, e tipo, eu percebi na hora, tipo, ok, esses sentimentos de desespero dela influenciam nessa lavagem cerebral que ela tá sim. passando. Aí é engraçado porque ele abriu a mala, é tipo uma estrela. E uma curiosidade, a Shein, eles têm um iluminador, né? Que é tipo de lua. E a embalagem é muito parecida. Você consegue achar aí, Diego, iluminador de lua Shein? Porque a Putz, mala é muito parecida com aquilo. A embalagem é muito parecida com iluminador de lua Shein, a embalagem, né?
Parece muito com a estrela que tava dentro da mala. Isso eu acho aqui. Acho que é um Xiglan. É, Acho que é acho da isso. Xiglan, isso. Isso. Então, É porque deixa vende eu na Shein, colocar aqui. então. Ela seria. Vou mostrar aqui, ó. É isso aqui, né? Isso. É Não esse. parece? Parece. Só para mostrar aqui a cena do doutor. Aham. Aí o doutor entende que é uma estrela, né? E, tipo, Uhum. estrelas. E a Joy tá desesperada porque ele tá olhando a parada, ele tá analisando ali, tá ouvindo o que a parada tá falando. E ela tá desesperada porque, tipo, ela vai morrer. Porque ele não fechou a Porque parada. ele ia explodir, né? Aí, tipo, Aham. e o doutor tá pensando, tô pensando, tem segundos. Exato, e Aí tipo ela vai assim, lá e 30 segundos é fecha. tempo pra caramba. Ele. Não, e aí, quando no final ele fala, viu, tempo suficiente. Quando ele fala isso, sobe uma janelinha na E mala, diz assim, dizendo pra tem digitar que o ter código, o porque senão código. ela. Porque senão ela vai morrer também. E E ela aí. não sabe porque ela tinha quebrado o contato telepático Aham. com a mala. Aí, aí o doutor pensa, aí o doutor, isso é uma coisa muito do Doctor Who, né? Aham. Ele pensa E o que eu assim, gostei 15 é tipo segundos assim, eu o que eu precisaria de gostei dessa tempo. cena. Uhum. O que eu gostei dessa cena é que ele pensa muito. Tipo assim, ele claramente se assusta, que é uma coisa que a gente não costuma ver. Tipo, o doutor normalmente tá preparado para as coisas. Ali, ele realmente, tipo, foi o fudeu. Porque eu não Uhum. tava esperando que tivesse outro código depois de eu fechar a mala, né? E ele fica assim, puxa, são muitos códigos, São uma mais de 10 mil, né? variação, ele precisa de tempo para pensar. Aí ele bem Uhum. assim, eu não consigo o tempo aqui, mas tem um hotel do tempo no outro lado da porta. Então, 15 segundos, tipo, né? Aí, quando ele Uhum. tá falando isso, aparece o eu do futuro dele e dá o código. E aí, não, o mais interessante é que a cabeça dele já pensou, tipo, como é que eu vou fazer isso? Bom, provavelmente eu vou ter que me aproveitar de alguma coisa do fluxo temporal. Não posso usar tardes porque isso alteraria Ele tá a zona envolvido nessa linha temporal do do tempo, né? hotel. Tipo, não daria certo. E aí ele vai e fala isso quando tá faltando. Tá faltando, acho que. Deixa eu ver quantos segundos eu consigo ver aqui. Não aparece. Mas quando tá faltando poucos segundos, ele grita, entre! E aí o doutor entra pela porta. Tipo, ele Uhum, mesmo entra pela porta com a mesma roupa, tudo igual. Ele entra e diz que o código é 7214, né? Acho que é isso. isso. Aí o eu É... do futuro dele pega Joy, Uhum, aí ele fala assim, como é que eu descubro? E ele fala assim, você vai ter que passar pelo caminho longo. Aí ele exato. deixa um Que é, panfleto, né? que é uma frase Dizendo, que eu adoro ouvir em Doctor Who, porque, tipo, grandes momentos foi, né, tipo, quando no Twice Upon a Time, tipo assim, ele vai ter que ir pelo caminho longo. Tem vários momentos na história que eles falam, né, de ir pelo caminho mais longo. E aí a gente vê, aí o doutor, né, ele fica revoltado com ele mesmo e ele fala assim, é por isso que você é sozinho, né, porque você é arrogante, você não se comunica. Aí a gente vê que o doutor, porque a gente viu na temporada um o Doutor do doutor, Futuro, aí é preciso a gente separar dois doutores nesse momento. O Doutor do Passado, que é o que a gente está vendo na cena toda, e o Doutor do Futuro, que acabou de entrar pela porta. O Doutor do Passado, ele tá putaço, porque assim, tipo, você tem que me dizer como é que eu consigo o código. Você não pode só entrar aqui e me dizer. Eu preciso saber como é que eu descubro. E aí o doutor fala, você vai ter que ir pelo caminho mais longo, tipo, você tem. E aí percebe que quando o doutor do passado percebe que o do futuro não vai falar, ele começa a ficar desesperado, porque, tipo, ele precisa saber da resposta, porque essa uhum, ânsia dele, né? E aí você vê que o doutor do futuro tá sereno, tranquilo, tal. E aí ele vai e fecha a porta e quando o doutor tenta abrir de novo, ele não consegue mais voltar.
porque foi desativado o link com o Hotel do Tempo. Então tem só uma parede de tijolo ali no quarto. Sim. Aí o doutor, ele fala, né? Tipo, por isso você tá sempre sozinho, assim, ele tem essa explosão, né? E é interessante porque o doutor do Gacha, nessa temporada, ele era muito, tipo, o doutor terapizado de bem com a vida, o Ru não tem tempo ruim. E nesse episódio a gente viu uma vulnerabilidade nele, a gente viu que ele não é tão feliz assim, que existe, tipo, né, que ele... Ele tem uma ansiedade, né? Ele é muito Sim, ansioso. e que ele sentiu muito a saída da Ruby, né? Ele tá se sentindo sozinho, que ele não gosta de ficar sozinho. E isso tá né? Liga um pouco com o que a gente viu. Eu vi muito do episódio do episódio do especial com a. Ai, meu Deus. Me deu da dona. E, Uhum. tipo, você tem que encontrar alguém, não pode ficar sozinho. E ele, tipo assim, o comportamento dele tá assim. E uma coisa importante, né? Ele tá preso em 2024. A TARDIS dele tá em 4.202. Ou seja, ele nem tem mais a TARDIS para poder voltar. E aí o que ele decide fazer é ficar no hotel esperando, porque ele tá Naquele ainda mesmo com o quarto, né? panfletinho. Ele pegou o panfletinho, ele sabe que algum quarto do hotel vai estar vago para 2025. Então ele fala: Sim, se eu esperar um ano, eu vou conseguir voltar pro hotel e vai ser no mesmo momento. Tipo, não tem mais. sim. Tipo, é a mesma zona horária. Então ele vai. E esse é o caminho longo que o Doutor do Futuro falou para ele. Tipo, você vai ter que escolher o caminho mais longo. E aí a E gente essa vem pra melhor parte, parte do episódio. É a melhor sim, é parte um do episódio. deleite. Que aí a Anitta, ela é a dona do hotel, né? A gente vai Uhum. vendo eles construindo uma amizade. E assim, poucas cenas, poucas palavras, e eu tenho que falar, desenvolveu melhor a relação entre eles, tipo, em 10 minutos, do que o Doutor e a Ruby em uma temporada. Sim, sim. É assim, surpreendentemente. A gente vê, tipo, ser tão bem desenvolvido dessa forma, sabe? De tipo. Eu acho que nesse episódio o doutor tem mais consideração pela Ruby, a gente consegue entender mais do que ele sente por ela, do que qualquer coisa que ele tenha deixado minimamente claro nos episódios com ela, sabe? Sim. E é Com ela engraçado parecia muito uma porque, obrigação, sabe? Quando a gente tava vendo os episódios, ele tava com ela, era tipo que ela tava ali, era isso, que ele queria resolver o mistério. E aqui ele parece que se importa com ela. sim, E a relação e dele com a Anitta é uma relação. É a relação dele com a dona. Tipo, a relação do doutor com a dona é muito parecida nesse sentido. sim. E é uma relação, tipo, no sentido de ser uma amizade humana. Eu digo mais Uhum. próximo que o doutor chega de ter uma amizade humana, porque é aquela coisa, ele não tá vivendo aventuras com ela, ele não tá correndo riscos com a Anitta. Eles Uhum. estão conversando, eles estão jogando, eles estão. É uma relação muito mais linear, né? E como eu falei, pouco tempo foi muito bem desenvolvido, e é interessante porque isso de você desenvolver relações em pouco tempo é uma característica do Davis, Uhum. né? E aí tem a cena que o doutor tá vestido de Bob Construtor, que eu falei, né? E, Uhum, e deixa eu ver se eu consigo mostrar. sim. E nesse período de tempo, que a gente vê que ele passa um ano, né? É quando ele Ah, ele troca tá de falando. roupa, mas é roupa de trabalho. Ele fica porque ele tá trabalhando no hotel. Sim, e aí aqui ele tá tipo assim, essa cena é maravilhosa. Ele não, ele falou que ele ia consertar o GPS do carro dela, né? E, e aí e aí ele usa a frase maravilhosa que é a frase da River, né? Que, tipo, ele não leva, o carro não Não é leva a mais tarde da. ela Não, onde. é a tarde, é a frase da tarde, da sexy. Ah, do. Mas acho É igual eu acabei de ver esse episódio. Então, leva eu não te levo leva pra ela onde você onde precisa. Você quer, mas te levo onde aonde você você quer. precisa. E aí no final é tipo assim, eu acho que é um Vaxal Costa, tá olhando aqui pra ele agora, mas aí vem essa frase maravilhosa dela aqui, que é e por que meu carro é azul? Agora é azul. Não, é uma cena muito boa. Sim. Aí
quando chega, aí o doutor, aí a gente vê isso, né? Aí quando A gente chega, vê que o doutor tem milhares de anotações, eles começam a sentar, conversar, ter tipo uma noite de diversão juntos, comendo comida, rindo, jogando jogos. Então, assim, você a vê noite que o da doutor cadeira. criou uma ligação muito forte com a Anitta ali, né? Então, e você sente isso, você vê esse desenvolvimento, não parece forçado em momento nenhum. Sim, aí, mas aí tá chegando o Natal e como ele sabe que o eu do futuro dele chega pro Natal, né? Uhum. Ele, A gente vai vendo os momentos passando. Então a gente vê o verão, por exemplo. Eles pegam o sol na sacadinha ali onde o doutor tava. uhum, Eles pegam o sol, essas coisas. Então você vai vendo, tipo, ok, o tempo tá passando. Aí chega o 5 de novembro, né? Que é o lá do Guy Fawkes, que a gente conhece mais pelo Cado V de Vingança. E aí tem os fogos de artifício que eles soltam lá. Aí o doutor faz a estação ao Guy Fawkes. Então, tipo, a gente já tá em novembro. Então daqui a pouco já é o Natal. E aí chega finalmente que é 25 de dezembro, o doutor vai deixar a tardes dele lá, né? Porque ele começou a comprar, pra tipo, matar a saudade dele, ele começou a comprar memorabilia de Doctor Who, né? Falando que tem muita coisa desse online, né? Então ele comprou uma tardezinha pra ela e além das que ele tinha no quarto dele. sim, aí eles se despedem e tal, né? Aí a Uhum. gente percebe que o doutor ele tem muita dificuldade, tipo, ele ia se despedir dela, ele não ia se despedir dela. Sim, ele Assim, ia deixar lá e ir embora. ele tem essa dificuldade. Porque, Ele passou um ano e ele teve vontade de ligar pra Ruby e e não ele não fez. ligou, porque ele falou assim, ó, tem que deixar ela seguir a vida dela. Então ele tem dificuldade com essa questão de desapego, sabe? Aí, tipo, ele Aí corta. ele vai Ele não passa por um processo, ele corta. Uhum. Aí ele vai no hotel que ele precisava, né? Tipo, Uhum. o quarto onde ele precisava, acessa e consegue entrar no hotel. E aí ele chega no momento, ele fica atrás da porta ouvindo. Quando ele ouve a versão do passado dele gritar entrar, e aí a gente vê a mesma cena de novo. Só que aí a cena é muito mais focada. A primeira cena é muito mais focada no doutor do passado, nas reações dele. E essa é o contrário. Essa tem partes em que o doutor tá gritando e que antes a gente estava vendo ele. Nessa a gente está vendo só a reação do doutor do futuro. Ouvindo. E aí, tipo assim, aproveita, tipo assim, é quase no sentido tipo, olha, você precisa desse tempo parado. Aproveita esse momento que você vai sentir falta. Sim, seja Porque é gentil o com que ela você mesmo, sabe? exato, exato. Então, assim. E a partir daí o episódio, tipo, a gente teve 10 minutos basicamente num episódio diferente, tipo, do Doutor vivendo o caminho longo, né? São 10 minutos basicamente do Doutor nessa outra aventura dele com a Anitta. E aí depois a gente volta pro episódio e para ele tentar descobrir como é que ele faz para tirar Sim. o. Aí ele entende que é uma bomba, né? Aí ele, tipo, aí ele Na vai. verdade, a Joy agora não tá mais assustada, então a maleta volta a assumir a Ser consciência ciente, né? dele. Isso. E aí é uma coisa interessante, porque é o seguinte: para pra pensar que o doutor teve um ano para pensar sobre, tipo, o comportamento da Joy nesse momento. Então, aquilo que eu falei de, tipo, quando ela ficou assustada, a maleta parou de perder o contato com ela, então ele analisou tudo isso e Sim. tal. Então a gente começa a ver um doutor diferente, que é o doutor começando a ser um completo escroto com ela. Ele Sim. tá E é zombando engraçado dela. porque ela tá indo pra algum local. Ela Uhum. tá indo e ele vai seguindo ela. E ele começa a falar, por que você ficou sozinha numa noite de Natal? Você é uma pessoa muito infeliz, né? Ele começa a ativar gatilhos nela. Ele tá sendo muito escroto. Aí eles chegam nessa porta que ele tem que chegar. Aí É aquela de ela. uma cabana de madeira, né? Sim. Aí ela quebra e ela fala, e ela explica, tipo, eu sou sozinha, porque ela fala que a mãe dela morreu, a mãe dela morreu na pandemia, né? Eles não usam o termo pandemia, mas ela falou assim, eu tive que me despedir dela por iPad. Ela falou, e tinha Uhum. muita gente festejando, e ela disse assim, e eu quis fazer a coisa certa, eu me despedi da minha mãe por um iPad, ela morreu sozinha, então
tipo, Sim, cria uma reação muito crua nela, né? sim. É uma raiva A muito interpretação crua. dela nessa cena é muito boa. E o lance todo é que ela começa a gritar e o fluxo de emoção dela foi tão forte que E tirou a algema saiu. A algema saiu. Ou seja, o doutor estava fazendo isso, e assim, não é a primeira vez que o doutor faz isso, não é a segunda, não é a terceira. Tipo assim, acho que o mais famoso desse é o Curse of Fernic, que é um episódio do Sétimo Doutor, em que ele basicamente humilha a companion dele, que é a Ace, para preservar ela, para que ela não, para que ela não morra. E aqui é mais ou menos a mesma coisa que ele tá fazendo. Tipo, ele tá humilhando ela com o intuito de conseguir salvar ela. E aí ele descobre que a maleta, não a estrela que tá ali dentro, mas a maleta é da. Eu não sei pronunciar, Débora, me socorre. É Velengard, né? Velengard? Sim. Ah, por sinal, essa, só para dar um detalhe, é a primeira vez em Doctor Who que a gente tem menção à pandemia Aham. do Covid, né? Não falou verbalmente, mas é a primeira vez que faz menção a esse tempo, né? Uhum. Sim, só uma curiosidade. E aí Eu a acho maleta. que no passado, tipo assim, existem relações a 2020 em Doctor Who? Tem. Eu lembro de uma lá da época da série clássica. Só que aí, obviamente, não tem como a gente ter. Então não é a primeira vez que 2020 é citado, mas é a primeira vez que 2020, que o nosso 2020 real é citado. E Sim. vi gente reclamando que talvez fosse cedo demais, eu não achei. Eu achei que foi E foi coerente com o episódio. exato, faz sentido, é algo emocional. E, Então, e foi uma e é muito questão, um respeitoso e relato da bonito. Companion, não é uma aventura do doutor na pandemia. E eu não acho que vai Exato. ter, porque não tem como o doutor Não, eu também intervir acho em que não. nada do que acontece, né? Mas Uhum. aí a maleta se torna senciente, né? E explica que ela é uma arma de Villengard, É isso. Que é, para que é um quem não lembra, experimento. é um experimento da Vinegard. A Vinegard, vamos lá, é criação do Moffat, é dele mesmo, ele criou. Ele criou no episódio. Ela é a que gera o episódio do Dr. Dance, né? Aquela ambulância que estava sendo perseguida, era deles. Ela que gera todo aquele problema do You're My Mommy. É, eles são os que fizeram a arma do episódio que o Moffat escreveu Bomba, na última bomba. temporada. Eles é na sede deles que o doutor encontra o Rusty, que é o Dalek bom, no último episódio do Capaldi, que é no Twice Upon a Time. Então, assim, fica parecendo duas coisas. Ou o Davis gosta muito de tratar eles. Três, na verdade. Ou ele tem algum plano, tipo, de que ele quer usar eles, tipo assim, ele tá salpicando isso na história. Já são 2 episódios em que ele escreve seguido. Na verdade, se você for contar, são os 3 últimos episódios que o Moffat escreveu de Doctor Who. Tem eles lá. Então, assim, não é pouca coisa. E, e nos 3 episódios ele cita eles. A Villengard E é tipo uma Torchwood global, espacial, que não é, eles produzem não é, armas, seguros, é eles uma são coisa, uma Eles são empresa, a corporação, eles são é porque a Torchwood era era uma governamental. instituição, né? Isso, a Vanguard, ela é uma empresa, então ela é tipo o mal capitalista encarnado numa forma de empresa no universo do Doctor Who. É meio que é isso. Sim. E, e basicamente eles querem usar a estrela para criar energia renovável. O que você poderia pensar, tipo, é totalmente justo, né? Tipo, não é um motivo vilanesco, só que a estrela vai Sacrificar a Terra para isso. exato. Então, assim, é muito perigoso de fazer isso. Então, por mais que tenha-se algum proveito, a chance de destruição é muito grande. A chance disso dar errado é muito grande. Então, ninguém nunca arriscaria fazer uma coisa dessa. Mas a estrela Sim. é senciente, isso que a gente percebe porque aquela parte das pessoas morrerem
é parte do próprio funcionamento da estrela. Né? A estrela está absorvendo eles. Sim, mas a gente vai chegar lá ainda. Aí o doutor, ele fala assim, não, mas para uma estrela poder chegar, para ela chegar nessa força, precisa de bilhões de anos, né? Não é fácil. Aí é quando ele percebe assim, aí a Joy fala, doutor, aí tem um dinossauro. Um dinossauro atrás dele. Aí eles percebem, porque quem conduziu o doutor até aquela e a Joy foi a maleta, foi a Joy que estava a pela Joy não maleta. tem noção do que tá acontecendo. Então a maleta se levou até aquela época, bilhões de anos no passado, para poder, né? Aí o doutor ficou tipo assim, então eles tinham, tipo, né? Pode O plano deles acontecer. fazia sentido, né? Só que aí tem a questão do tipo, tá, e eu achei legal isso. Eles estão. Quando ele fala que foi 65 mil anos no passado, isso é comum. 65 mil anos no passado, tipo, mas quão 65 mil anos? Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa que você pensa e que eles pensam é que isso vai desencadear no presente, né? E então, tipo, eles começam a criar em você de que no momento presente, que a gente tem a nossa população, as nossas coisas, que é nesse momento em que ela vai explodir. E aí, o rapaz, eu até fui pegar o nome dele aqui. Aí a gente descobre Que é o Trev, até que é da estrela, porque a chave de fenda sônica do doutor, que parece mais um controle remoto, começa. Aí é engraçado porque ela fala, esse troço, assim, então é interessante, né? Tá piscando. Aí o doutor, ele recebe o sinal telepático do Travis, né? É Travis? Que Porque Travis. Sem IS. Só Tá, Trev. porque ele falou antes dele, e é engraçado que é tudo bem fechado, ele fala pro doutor, eu tenho comunicação no meu ouvido, né? E eu converso, é onde eu converso com a minha mãe também. E tipo, então ele poderia conversar com ele por um comunicador implantado nele. Aí ele fala, doutor, agora eu faço parte da estrela, né? Todos nós fazemos parte da estrela. Ele explica. Ele diz assim, e ele tipo assim, eu entendi que vai explodir e eu não quero te desapontar. E o doutor fala assim, você consegue me falar onde a maleta tá? Porque a maleta foi passando, né? E ele tipo assim, me dá coordenadas, me diz onde, tipo, alguma coordenada, aí ele mostra. Ele diz o quarto onde ele tá, né? Tipo assim, e aí a gente vê que a gente entra numa parada meio Indiana Jones, que é a parada todo um altar de pedra, umas coisas assim. E aí, claramente, tipo, a estrela moldou a cabeça das pessoas para tipo proteger ela. Então foi feito meio que um cofre para se proteger ela. É um cofre todo de pedra e tudo mais. E aí o doutor não consegue abrir. E aí a gente volta pro momentinho lá do porquê que a gente viu algumas coisas. Apesar de que eu falei isso com a Débora depois que a gente terminou de assistir, eu falei, essa cena com a moça no Expresso Oriente, porque tem uma hora que uma das pessoas lá do começo do episódio que o doutor pergunta sobre o Vampilat, né? Que ele tá tentando achar onde tá o Cirúlion com a maleta. É dentro do Expresso Oriente. E aí eu falei, Débora, tem uma coisa errada com essa cena, porque é muito detalhe pra mulher, é tipo assim, é muita coisa inútil pra história que o Moffat tá mostrando nessa cena. Eu não acho que isso vai ser, tipo, isso não vai ser pago depois. Eu acho que eventualmente essa mulher vai aparecer, alguma coisa tem desse elemento vai aparecer. Tinha um casal de idosos, né? Que eu acho que eles têm alguma coisa importante, porque não explica, porque, tipo, o quarto deles é muito comum. Mas enfim, a gente vai voltar neles depois. Dos ingleses, eu acho que alguma coisa dos ingleses, pelo que eu entendi, são alguns ingleses famosos que a gente, como não tem o background, a gente fica... Sim, mas a gente vai chegar lá. O doutor, ele pensa assim, eu vou jogar essa bomba, né? Porque eu preciso de uma corda, eu vou jogar essa bomba, né? Pra ela explodir, não explodir na Terra. Aí ele falou assim, onde é que eu preciso de uma corda? Aí ele lembra que tem uma corda, porque no começo do episódio, uma das portas que ele abriu você sabe dizer uma barraca no Everest. É uma barraca no Everest. Aí ele vai lá e pega aquela corda,
Aí ele vai passando com a corda pelos quartos que ele passou no começo do episódio. Aí é o quarto do Everest, a gente, tipo, assim, tem várias. Ele vai passando pelos quartos, aí ele volta. Eu digo, ele passa duas Não, vezes, né, ele pra vai poder no achar. ele vai no Everest pegar a corda dos escaladores, né? E E aí depois ele. ele vai pro do Oriente Expresso, porque o que ele pensa? Se eu jogar a corda, tipo assim, o quarto ali tá se movimentando. Então, se eu jogar a corda e o trem vai seguir, a corda vai estar presa em algum ponto e isso vai fazer a força Sim, para puxar a porta do cofre, entre sim. aspas, o cofre de pedra. Uma coisa interessante é que, assim, ele passa duas vezes por esse quarto, né? Tipo, é a terceira vez que ele passa. Que na ida ele passa e a mulher tá escrevendo cartas e o doutor para e vê as cartas dela, né? E diz assim: ah, Por termina com isso que essa eu pessoa porque achei. a carta é ruim. Aí ela diz assim: ah, fui eu que escrevi, né? Enfim, então ele para nesse quarto. Tipo, tem uma pausa, ele vai na volta, ele para lá de novo, que é o quarto. Então é um quarto que volta, né? No episódio. É por isso que eu falei, tipo assim, é muita coisa ali, tipo assim, é muito detalhe de episódio para ser só algo de passagem. E uma curiosidade é, é a próxima companion da temporada é uma atriz que participou de um episódio do Mofá, do Bomb. Sim. Então, tipo, a Isso gente para não. mostrar aqui, ó, é essa cena aqui que a gente tá falando, né, Sim. que o doutor tá. Aqui já é quando ele tá voltando depois da porta Sim. do, Então, do cofre dele. os, os episódios o episódio anterior do Mofá, da última temporada, vai ter ligação com essa temporada nova, porque a atriz é a mesma. Então, mesmo sendo episódio do Mofá, pode ser que alguma coisa desse episódio também seja aproveitado no futuro do Doctor Who, porque, enfim, tá. Aí ele Mas joga, ele eu tira, fiquei muito. aí. Perdão. Eu fiquei muito encucado com isso, de tipo, tem, tem, tem substância demais de conteúdo nessa cena pra isso ter sido só algo, tipo, pra preencher o buraco do episódio. O episódio de Natal não precisa disso. Então eu fiquei com a orelha em pezinha, porque eu acho que tem alguma coisa ali. Tem caroço nesse angu. Sim. Aí nesse momento, né, que rompe o cofre, né, o, a Joy, ela olha pra maleta, né, ela olha pra estrela e eu acredito que isso acontece porque como ela já teve um sinal telepático com a maleta antes, voltou pra ela. Aí ela Tipo, ela pega a entende maleta, qual é a o que missão que tá acontecendo. daquela estrela. Aí o doutor chega e ela já tá, tipo, dourada É, não, com a ele estrela chega, a na maleta mão. já tá aberta, e aí ele ficou desesperado, ele sobe. Tipo assim, tem tipo uma rampa, uma escada pra subir. E aí eles estão tipo num rochedo assim, e a Joy tá brilhando, porque e aí ela explica que o ela ela entende que eles vão gerar essa estrela longe, que não vai acontecer nada, tipo assim, mas que é E algo que ela ela fala assim, eu já faço parte disso, nós somos, ela diz assim, doutor. Aí ela fala assim, eu não. É um discurso muito bonito, que ela diz sim. assim, eu não tô morrendo, eu tô mudando. É tipo, é uma coisa assim, Uhum, ela se tornou parte da estrela, né? E acho assim, uhum, os outros também se tornaram parte dessa estrela. Então é uma coisa, tipo, uma elevação, né? Aí ela sim. fala assim, eu tô mudando, você também precisa mudar. Ela fala assim, você também ficou um ano. Você falou que do meu quarto, que era um quarto solitário, triste, você passou um ano lá. Uhum, Você ficou no sim. mesmo quarto. Ela falou, você também precisa mudar, né? Aí ela vai, aí, aí o, dou, o doutor vê que a gente descobre, né? Assim, antes da última cena, o dela fala assim, essa parte você precisa mudar, e a gente vê a Anitta de novo, né? A Anitta, o doutor não volta pra Anitta, mas ele arranja um emprego pra ela no Hotel do Tempo, né? Aí ela Só uma recebe coisa o. importante, porque isso é depois. Primeiro a estrela vai pro Uhum, espaço, né? Literalmente a Joy, ela ergue e ela vai, e aí é uma estrela brilhando muito forte no céu. E aí a gente vê essa estrela brilhando forte em todas as cenas que a gente viu na abertura. Então, aquele casalzinho que a gente viu, a moça no Expresso Oriente, os carinhas no Everest,
Aí a gente tem a Ruby, que é a única cena que ela aparece no episódio. Ela também vê E a estrela. gente percebe que ela tá com saudade do doutor. Eu digo, em uma cena também dela, a gente percebeu mais ligação dela com o doutor do que na temporada inteira. Talvez o episódio que ela mais tá com saudade do doutor é o 43 Jardas, por motivos óbvios, né? Deu merda, ela precisa dele. Mas aí aparece a Anitta, ela pega a tardezinha que o doutor deu para ela e coloca na janela do quarto dele, né? Do quarto que ele tava. E a estrela também aparece. E aí esse é o momento que a Débora falou, que aparece a moça lá convidando a Anitta para fazer parte do... Na cena da Ruby, né? Mostra que a Ruby, ela tá olhando pro céu. Eu acredito que ela tá pensando no doutor, né? E o telefone dela toca. E assim, quem tá ligando pra ela não é o doutor. Ainda não é o doutor, ainda não mudou. Tipo, ele ainda não. Quem tá ligando é a mãe dela. O doutor ainda não foi procurar a Ruby. A Anitta, né? O doutor também não foi lá pra falar com ela. Tipo, ele arranjou um emprego pra ela, mas ele não foi falar com ela. Então isso que ele precisa tratar. Precisa passar por esse arco. Ele ainda precisa passar por esse arco. E aí a gente tem a cena, tipo, que é a cena da mãe da Joy. E após se despedir da filha, né? Elas conversam, aí você vê que ela tá muito triste e tal. E aí a estrela brilha e a mãe, tipo, sente que é a filha. E aí começa, tipo... Ficou um efeito parecendo de regeneração da mãe, mas ficou muito bonito. Tipo, e aí o doutor, a gente volta pro momento, e aí a gente pensa... Eu assistindo pensei, peraí, os caras lá do... Tipo assim, os momentos que a gente viu esses personagens, sempre quando eles apareceram a primeira vez, mostrou onde era e qual era o ano que a gente tava vendo. Então, tipo, se tudo isso aconteceu, tipo, se todos eles estão vendo a estrela aconteceu antes desse momento. Tipo, o doutor tá num ponto do tempo anterior ao momento mais antigo. Que provavelmente e uma curiosidade, só que todo mundo, quando vê a estrela, comenta, fica feliz. Tem um sentimento de esperança, um sentimento bom, né? Eu não sei se isso foi onde me chamou a atenção aquele casal de idosos, porque eles pareciam estar muito aflitos com alguma coisa. E quando eles veem a estrela... eu acho que é aquele bombardeio da guerra, né? Imagina você alugar um quarto de hotel que vai te levar pra guerra. Enfim, rico tem essas coisas. Enfim, aí o doutor... Eu tô vendo aqui quais são as datas. O mais antigo que a gente viu foi esse de 1940. Então, eu pensei, tipo, o momento em que o doutor tá, que a Joy virou a estrela, é o momento anterior a isso. E aí é o momento... Eu acho que é o mais bonito do episódio, porque é o momento em que finalmente a gente tem... A gente vê o plano, né? O Natal ser tão... O Natal cristão, no caso, né? Porque, tecnicamente falando, o Natal é o cristão, as outras festas têm outros nomes, né? Não, sim, eu digo de uma forma mais referência, tipo Natal, nascimento de Jesus, no caso. Sim. E aí a gente vê que o doutor tá no ano 1 em Belém. O que tecnicamente não tá certo, porque os dados históricos mostram que Jesus não nasceu tipo assim, a data que a gente atribui para o nascimento de Jesus não é o ano 1. Mas Jesus, não é sobre isso. -3. Sim. Então, assim, mas aí, enfim, ele tá em Belém, Joy, e a gente o Joy virou a estrela de Natal. A estrela, os Rei Magos. E só uma curiosidade, em algum lugar daquela Belém tinha um doutor ocupando o último quarto da pousada. Que ele falou, tipo assim, quem foi que ocupou o último quarto? É verdade. Então, tipo, agora que eu fiquei pensando é o seguinte, agora que me será que... Aquele quarto onde ele tá... Não, provavelmente não, porque... Não era um cofre, era de... Então, mas como é que aquilo é um quarto? Porque aquilo é um quarto. Como é que aquilo é um quarto? Como é que alguém colocou aquilo dentro do quarto? Então, tipo assim, tem alguma coisa ainda... Provavelmente alguma coisa foi pensada
para isso. Mas o que eu digo é o seguinte: esse momento que a gente não está dentro de Belém. Né? Tipo, a gente sabe que aquela cidade logo ao lado é Belém, mas a gente não está em Belém, exatamente. Sim. Mas só uma lembrança que eu tive, né? Em algum lugar em Belém tem o doutor ocupando o último quarto que teve que levar Jesus para a estrebaria, no caso. Enfim, que levar. Aí o doutor fala, Joy to the World, né? Aí a gente tem. Aí o episódio acaba e tem o trailer do episódio. E assim, o que eu posso dizer, né? É um episódio muito. Belém 001. Eu achei bonito. Tipo assim, e aí vai. Vi gente reclamando. Achei. Tipo assim, gente, é bonitinho. De errado, e é uma coisa muito Doctor Who. É uma coisa muito Doctor Exato. Who. E não acho desrespeito nenhum com a história, com a crença de ninguém. Não acho que ofende dizer que uma estrela que traz esperança para as outras pessoas seja a estrela que guiou os Reis Magos. Não vejo problema nenhum com isso como conceito dentro do universo Doctor Who. Sim, até porque aquela coisa, acessa aquela. Tipo, eu sou uma pessoa. Eu sou cristã e tal, né? Tipo, se Jesus veio. Até porque eu acho que combina com a frase que a estrela tava dizendo que a estrela vai florescer. Como é que é? Que a semente da estrela e a carne vai florescer. Então, acho que combina com o conceito de Natal, né? Da estrela, guiar o nascimento de Jesus e dar esperança pro mundo e tudo mais. Que o plano, que tipo assim, a própria estrela conseguiu dobrar o plano da Velengard, porque eles não conseguiram ter controle sobre ela. Porque a ideia era que o portador da maleta voltasse, pegasse a maleta, né? E aí então pegasse, tipo assim, como se fosse. E essa é a analogia do micro-ondas, né? Você deixou a parada no micro-ondas numa porta e abriu e pegou quando estivesse pronto. A ideia deles era essa: era pegar a estrela quando ela estivesse próxima de estar pronta e entregar para eles. Esse era o plano. E no fim das contas não deu certo para eles porque a estrela conseguiu se libertar e se transformar numa estrela. Sim. Aí, assim, eu achei o episódio muito bom. Eu achei ele fechadinho. Tudo que aconteceu não deixou uma ponta solta, né? A gente foi falando na review do episódio, a gente foi falando, aquilo que aconteceu ali voltou depois. Então a gente foi muito fechadinho. Eu acho que foi um episódio excelente pro Gato como doutor. Sim. Porque, tipo, a gente viu ele mais sozinho, né? Sem companheiros, sem histórias de outras pessoas, era, né? Eu achei que pra ele foi excelente. A Anitta, maravilhosa. Eu acho que a Joy foi uma boa personagem. É que eu gostei. Eu acho que a Anitta conquistou mais do que a Joy como personagem, mas a Joy também é uma boa personagem. Sim. Eu achei o episódio muito bom. Combinou com o Natal, deu aquele quentinho no coração. Mas pra mim, o melhor do episódio é que foi um episódio muito bom pro Gacha. E, pessoalmente, eu acho que esse episódio fez mais por ele como doutor do que a temporada inteira. Sabe? Sim, em muitas coisas. Desenvolveu mais camadas dele. A gente viu o doutor pensando, sabe? Tipo, a gente viu pouco disso, essas características de doutor, né? Pensando, precisar pensar e ir pra cá. A gente viu frustrações dele, camadas. A gente viu que tem um arco pessoal dele, que é esse arco dele lidar com despedidas, né? Que ele precisa mudar, porque ele não é o doutor terapizado, gente boa, que a gente viu na última temporada, que já tá super resolvido. Que, enfim, eu acho que deu mais camadas para ele, tanto como montagem do personagem, tanto quanto como de doutor, né? De características de doutor para ele. Eu achei que foi muito bom. Sim. E é isso. Eu e o Diego, a gente tem opiniões bem parecidas, porque a gente conversou depois que a gente assistiu o episódio juntos, né? Tipo, aí a gente conversou. E é isso também, né? Peraí que deu uma falhinha no seu áudio, mas sim. Cara, eu adorei o episódio. Eu achei ele divertido. Eu tô num clima bom pra essa temporada. Tipo assim, eu até conversei isso com a Débora, que a Débora ficou um pouco mais decepcionada com a temporada passada do que eu. Eu fiquei muito, tipo, de boa, joia. E eu entendo a Débora ter ficado, tipo,
Acho que para quem estava assistindo, eu assisti tudo de uma vez, né? Eu assisti depois quando terminou de uma vez. Eu acho que criou muita expectativa e acho que a culpa é um pouco do Davis com isso e não entregou. E além disso, eu não sei se isso influenciou, mas é como eu assisti antes do Diego, ele já sabia que eu não tinha gostado, então acho que você já sabia que não ia ser grande coisa. Não. Eu sabia que você queria muito falar sobre. Você não me disse se tinha gostado ou não. Eu sabia que você queria ver. Você tinha uma opinião. Eu só não sabia qual era. Mas eu gostei. E assim, o final é meio sem sentido, porque a Ruby é Nada. meio. E assim, eu tipo, tá, só ok. Pra mim foi só ok. Sendo que se você volta e vê o primeiro episódio, não é satisfatório. Mas eu tava tão ok com isso que pra mim foi de boa, sabe? E a Ruby vai voltar. Só pra quem não sabe, ela vai voltar na próxima temporada. O Doutor vai ter outra companhia, mas ela vai estar na temporada. E eu tenho uma coisa pra dizer. Eu vi muita gente, antes de eu assistir o episódio, né? Eu vi muita gente comentando na internet, muita gente falando mal. E eu fiquei, tipo, assim, eu não vi, tipo, spoiler, mas eu vi que muita gente tava, tipo, assim, E eu pensei assim, eu não sei se eu que foi com expectativas muito baixas pro episódio, mas eu realmente gostei. Eu achei que o episódio foi bem fechadinho, foi muito bom pro doutor. E assim, eu tenho duas coisas pra dizer. Eu acho, pelo que eu acompanho o pessoal falando de Doctor Who na internet, eu acho que o pessoal tá muito. O fã de Doctor Who tá muito desgostoso com tudo de Doctor Who ultimamente. Sim. E eu não posso deixar de dizer que existe racismo nisso. Porque, desculpa, pessoal, esse episódio foi muito melhor do que os episódios do Tennant, como doutor de Natal. Tipo, em várias coisas ele foi muito melhor. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que muita gente, tipo, por razões, muita gente não vai dizer que é abertamente o porquê não consegue ver o Gacha como doutor, mas acho que muita gente tem na ideia de que o doutor tem que ser um homem branco. E quando o doutor não é interpretado por isso, não consegue se identificar com a série, não consegue aceitar as histórias que a série tem, sabe? Então, eu acho que além desse desgosto que tá em geral, eu acho que tem uma grande parte de racismo, sim, das pessoas. Porque não teve uma coisa que eu dissesse assim, foi disso que reclamaram. Reclamou porque colocou a Joy como estrela de Natal? Desculpa, gente. Isso não é. Doctor Who não é a primeira. Não foi desrespeitoso, não foi. Não mexeu com a história de Jesus, com a fé de ninguém. E eu acho que muita gente não entende isso, sabe? O porquê dessa rejeição que tem com o gato. Eu entendo que a temporada não valorizou tanto ele, por razões de que a gente foram só 8 episódios. De 2 episódios ele participou muito pouco. De um ele, né, praticamente não participou. Mas desse episódio eu não tenho o que falar. Nem dele, da atuação dele, do doutor dele, do episódio, do enredo, não tenho o que falar. Então, enfim. O que eu acho que ainda tá difícil de saber, e aí sendo muito sincero, é como é que tá sendo medido isso, sabe? Porque Doctor Who agora é streaming para o mundo todo. Então, a Disney tem os dados para dar para a BBC. A audiência dos episódios foi mais baixa, mas porque tá no streaming também. Então mas só tá no streaming fora da Inglaterra. Na Inglaterra, passa na BBC. Mas assim, desde a Jury, a audiência é Na bem verdade, mais baixa. desde o Capaldi. Desde Mas quando o doutor deixou de. Não, mas eu digo, desde que o doutor deixou de ser um homem jovem, já teve rejeição. Porque quando o Capaldi chegou e ele era um homem mais velho, e não ia formar casalzinho com o Companion, muita gente já não. Tipo, a audiência do Capaldi já foi mais baixa que as anteriores. Aí a da Jory teve uma alta quando começou, porque acho que a curiosidade das pessoas, depois caiu bastante. E agora tá mais baixa, assim. E eu falo pelos dados da BBC
os dados da Inglaterra mesmo, né? Vem na audiência na Inglaterra, que passa na BBC. Tem aqui, porque os dados de audiência da 14ª, eles não são exatamente iguais aos que a gente está acostumado a ver. Sim, mas... Só para ter uma noção aqui, o finale antes do Twice Upon a Time, o Dr. Falls, a audiência no Reino Unido foi de 5,3 milhões. Aí o debut, o primeiro episódio da Jory foi 10,9. E aí é queda livre. Tipo assim, aí vem 9, 8, 7. A temporada termina com 6. Aí depois a outra temporada começa com 6,8, termina com 4. Aí a outra temporada começa com 5,8, termina com 4. Aí os especiais de 2022, 4, 3 e 5. Sim. Aí volta o Tenet, 7, 6. Quase 7 no último. E aí que vem o problema, tá? O primeiro episódio do Gato, foi de Natal. Do Gato, 7,9. Aí, tipo, manteve. E aí depois, 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3. Sim. Então, assim, pra quem... é a queda brusca em relação ao que estava antes. Pra quem não sabe, a temporada de maior audiência de Doctor Who, da New Who, é a 4ª, do Tennant e a Donna. Do 10º e a Donna é a maior temporada, é a maior audiência, mas as audiências do Matt Smith manteram, tipo, não foram tão altas, mas foram bem semelhantes, eu acho que foram muito constantes, foram parecidos os números. Quando chegou o Capaldi, o Capaldi teve uma queda, tipo, mas não foi uma queda relativamente considerável. A média era entre 7 e 8, e a do Capaldi ficou entre 7 e 6. Basicamente essa é a diferença. A Jory foi queda livre, e agora também. Tipo assim, você vê a primeira temporada dela, é impressionante. É literalmente, cada episódio vai caindo, tipo, vai diminuindo um ponto percentual. Tipo, cada vez mais gente vai abandonando a série conforme a temporada vai passando. E assim, eu pessoalmente, o meu ritmo de assistir Doctor Who na época da Jory foi bem diferente. Eu, na época anterior, né, tinha um grupo do Doctor Who Brasil no Facebook, acabava o episódio do Doctor Who, o grupo fervia a semana toda, todo mundo, teorias, falava-se muito de Doctor Who, né, mesmo, enfim. Na época da Jory já não tinha isso, e eu amo a Doctor da Jory, eu gosto muito dela, mas eu acho o roteiro do Chibnall bem ruim, então isso foi me afastando de desculpa depois daquele episódio com a final do sapo. Pra mim não tinha mais, assim, eu fiquei muito desgostosa. A gente ainda vai conversar, agora da gente chegar na temporada dela, a gente vai falar mais sobre isso. Eu tô falando mais pra quem tá ouvindo a gente, tipo, pra vocês entenderem que eu tô aqui boiando, porque eu não sei. Mas assim, eu acho o Chibnall, eu acho que a segunda temporada dele tem episódios muito melhores, e The Flux tem bons momentos, tem episódios bons e tem momentos muito bons. Mas a primeira temporada dele afastou muita gente porque foi muito ruim, teve um final muito ruim. E depois teve a pandemia, Doctor Who diminuiu muito a frequência, tipo, ficou muito tempo fora por causa da pandemia, então isso afetou muito, né? Teve não só o texto, mas também teve essas questões externas de gravação e tudo mais. Aí isso afastou muita gente da série. Mas nessa temporada nova, apesar de eu não ter gostado do final, eu gostei da temporada. Tipo, eu assistia de boa. A gente. Eu e o Diego, a gente conversava bastante sobre a temporada. Não foi, tipo, tão empolgante como a nona temporada de Doctor Who. Que eu ficava toda semana, meu Deus, o que é esse híbrido? O que tá acontecendo? Sabe, que foi a temporada que eu mais engajei. Mas eu acompanhei muito bem a temporada. Tipo, apesar de ser uma temporada curta, apesar de eu achar o final da Ruby ridículo, mas eu achei que foi uma temporada boa, né? Foi uma temporada muito melhor do que a gente tinha anterior. E, sei lá. Então eu não consigo não pensar que é um conservadorismo muito grande do fandom, sabe?
com novos doutores, né? Com doutores fora, né? Sim, Da linha total. conservadora. Além de o gato ser um homem preto, ele é queer. O doctor dele é. Eu não sei se ele é bissexual. Tipo, até agora não mostrou ele interessado em mulher nenhuma. A gente já viu ele interessado em homens. Não viu ele interessado em nenhuma mulher. Então, porque o gato é um homem gay, né? E até então o doctor dele também é um homem LGBT. A Jory também era, né? Enfim. Mas eu gostei muito do episódio. Eu acho que ele foi muito bem pro gato. Eu acho que teve ideias. O hotel foi maravilhoso. A ideia do hotel foi excelente. Eu acho que os personagens foram bem desenvolvidos dentro dele. E eu tô curiosa pra próxima temporada. Tem data pra próxima temporada? Eu acho que tem sim. Deixa eu ver aqui. Mas Doctor Who tende a voltar por. Eu acho que deve voltar pela época que Doctor Who volta. Que é lá pra maio, né? Maio do ano que vem. Maio, é. Então logo chega. Tem mais alguma consideração, Diego? Não, só isso mesmo. Eu me diverti muito assistindo. Foi bom assistir com a Débora, porque normalmente eu fico nervoso em algumas partes. E aí quando eu tô assistindo com outra pessoa, eu não posso ter surto. Aí eu me controlo. Mas, e eu quero desejar um feliz ano novo, né? Pra quem estiver aí. Porque esse é o nosso último programa do ano, né? Sim. Amanhã a gente não vai fazer. A retrospectiva foi interrompida porque eu tava tossindo 20 vezes mais do que eu tô tossindo hoje. Eu cheguei no ponto e falei, Tamires, eu não consigo mais. Eu tava. Enfim. Eu ainda tô pegando coragem para assistir os episódios do Tibnon na quinta temporada. Então, essas duas coisas combinadas interromperam a nossa retrospectiva. Mas você tem que ver porque eu preciso falar do Matt Smith. Diego, você tem que ver porque eu tô aqui só pra falar do Matt Smith. Só pra falar do meu doutor. E ver assim, ver que isso é um caminho. Sim. Ver que isso é um caminho pra chegar no Capaldi. Exato. Aí quando chega na Jo. Aí a gente assiste junto pra sofrer junto, pelo menos. Mas obrigada por quem acompanhou a gente, né? Isso é um projeto. O Bolsa é um projeto muito especial pra gente. É uma coisa que a gente fez pela gente, porque a gente gosta de conversar. Nós somos nerds que gostamos de conversar. Foi muito especial retomar isso esse ano, com essa leveza que a gente trouxe, para falar de assuntos que a gente gosta. Então, enfim, feliz ano novo. Desejo um feliz 2025 para todo mundo, né? E é isso, muito obrigada. Obrigado a todo mundo, obrigado, Débora, pelo companheirismo aqui com a gente no projeto e por todos os momentos bons que a gente teve em 2024 e que seja ainda melhor em 2025. E obrigado para todo mundo que acompanha a gente aqui. É isso então, gente. Tchau, tchau.